Fala pessoas, estamos aqui agora no Photoshop para a gente finalizar a nossa foto de neon para tentar simular o efeito de neon, né? Eu acho que vai ficar bem bacana, tá? Então estou com ela aberta aqui no Photoshop. Primeira coisa que a gente faz sempre Ctrl J para duplicar a camada, isso é de praxe, vocês já sabem, tá? Então também assim, bem no fim das contas não tem tanto segredo, eles têm alguns macetes assim, tá? A primeira coisa, vocês vão ter que buscar overlays no Google, tá? Buscar esse tipo de imagem assim, ó. Bota overlay neon no Google Imagens ali, vão buscando esse tipo de imagem assim, ó, que você tem que ter no teu computador. Que nem eu tenho aqui no meu. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho caveiras em neon. Uma vez eu queria fazer algum efeito com esse tipo de caveira assim, né, neon também, né? Tenho caveiras neon, dente de leão, algum tipo de ruído, céu, por exemplo. Então, tudo isso você tem que ter no computador, você tem que ter. Tá? Tipo de textura, velas, inverno, luzes, dupla exposição. Isso se tu quer trabalhar com manipulação de imagem, assim, fazer algumas coisas mais criativas, você vai precisar ter isso no PC, tá? Então aqui de neon, por exemplo, a gente vai usar algumas overlays dessas aqui, que eu posso disponibilizar para você também, tá? Para você baixar junto com, além da aula você vai ter o efeito mate, que é o efeito que eu uso bastante já. Você só vai carregar a configuração e já vai estar lá pronto. Eu vou fornecer as overlays, eu vou criar essa pasta com todas essas aqui para você já ter no teu computador, tá? E o preset que a gente usou no Lightroom também, tá bom? Então, por exemplo, assim, dentro dessa imagem, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, eu posso corrigir um pouco da pele. Aqui com a Rafa é bem tranquilo de fazer isso, porque ela é, até por ser criança, né? Ela tem pouquinhas coisas, mas se você analisar, tem, tá? Então eu vou usar aqui, ó, a Pet Tool, tá? A letra de atalho é o J. Você vem aqui Pet Tool e ó, a gente vai clonar um pouquinho aqui do ladinho, algumas cravinhos, algumas espinhas, algumas coisas. A gente vai fazer esse processo aqui. Tá bom? Sempre com cuidado, sempre tentando cuidar para não manchar, porque mancha, tá? Porque a Pet Tool, quando você não separa a frequência, ela copia, ela preenche com todo o espaço, assim, tanto com luz quanto com cor, né? Textura, luminosidade, cor, né? Tonalidade. Então, às vezes ela mancha, tá? Então, vocês têm que ter alguns cuidados. Tenta sempre fazer com ele grande, né? Para você pegar só um pedacinho em volta, assim. Tenta usar a imagem grande para você não pegar grandes áreas de pele, que você tenha um resultado um pouco melhor. Se porventura, aqui vai um macete também, se porventura manchar a região, não sei se aqui vai conseguir ver, eu vou pegar uma área maior, tá? E, por exemplo, tem um lance que é muito simples de fazer, que ajuda muito, ele mescla muito mais o efeito. É você pegar esse trecho, traz para o lado onde você quer clonar e você solta. Se você viu que está muito forte o efeito, antes de fazer qualquer movimento, você vem aqui em editar e fade, que para vocês em português é atenuar. Clica aqui e aqui você escolhe a opacidade daquele efeito que você aplicou. Então você vem aqui em 50, por exemplo, ele vai mesclar muito melhor aquele efeito, aquela camada que você fez. Então isso aqui também ajuda bastante, é bem prático, você pode usar inclusive para olheiras, para você suavizar olheiras, assim, dá um resultado bem bacana, tá? Então o que mais que a Rafa tem aqui? Ela ainda tem umas manchinhas, eu não vou me apegar muito à limpeza de pele, porque isso a gente vai fazer praticamente quase em toda a fotografia. Se você já assistiu algumas aulas, você já sabe como é que é. Então eu só vou usar um pouco disso aqui para aliviar um pouquinho lá. E aqui, por exemplo, ó, a Rafa tem algumas olheiras, assim, nessas manchas embaixo dos olhos aqui, um pouquinho mais forte. Como eu não quero tirar muito a sarda, porque ela tem uma sardinha que eu acho bem legal, eu vou tentar fazer de forma bem suave, tá? Eu vou usar, inclusive, o atenuar aqui,
para não carregar muito, tá? Para não carregar muito, não ficar muito, é mais para suavizar mesmo. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar uma área grande só para vocês verem o processo do atenuar. Ó, é uma área grande, tá? Eu vou puxar, soltei, manchou, eu já vi diferença de tonalidade aqui, por exemplo. Editar, Fade Path Selection ou atenuar. Eu vou botar em 50%. Ctrl D, tira a seleção. Ele já dá uma boa melhorada. Ó. Se vocês forem pensar, olha o antes e depois. Já deu uma melhorada, né? Bem legal. Eu não quero tirar muitas as sardas da Rafa aqui, só para dar uma corrigida mesmo. Ela não tem muito ainda bem, é fácil e rápido de fazer, de limpar. Mas a gente tem uma aula que a gente vai fazer somente sobre limpeza de pele profunda, assim. Pra gente preservar toda a textura, né? Então tá, fechou. Dou um Ctrl E, Ctrl J, duplica a camada. Já deu uma boa suavizada. Agora a gente já pode partir para as overlays, para os efeitos, que a gente vai usar o modo de mesclagem. Então aqui, ó, para fotorreferência, que é essa nossa, eu usei basicamente pouca coisa, assim, eu acho que foram 2 ou 3 misturadas. Uma delas foi essa aqui, que eu usei para a parte, ó, para a parte vermelha aqui, a parte rosa, né, do neon. A overlay já está pronta, ela já vem até com essas bolinhas, assim, essas faísquinhas, né? Dá um Enter, bota na altura que você quer. Modo de mesclagem vem em Screen. Se você vem em Screen, ou você pode vir também em Live. Mas depende, tá? Depende. Eu geralmente, ó, se tu for no Screen, ele deixa um pouco mais clarinho, fica um pouquinho mais bonito. Ó, aqui, esse modo de mesclagem, ele retira o fundo preto, tá? Deixando só o efeito que a gente quer. Inclusive esse linear dodge aqui, ele deixa o neon até mais claro. Mas eu vou no Screen, porque eu gosto dele um pouquinho mais suave, e eu quero mostrar uma manha para vocês aqui. Ctrl T, você seleciona aquela camada inteira, eu vou aumentar um pouquinho mais, segurando o Alt no teclado. Tá, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, digamos assim. E vocês estão vendo que ele tem um risco aqui, ó, né? Ó, ele tem um risco nessa queda da camada, né? Se eu tirar a camada, ele vai sumir, ó. Ele mescla, mas ele deixa algumas coisinhas ainda. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tirar isso aqui? De 2 formas. Eu vou usar uma máscara, clicou aqui, abriu a máscara, tá? Criou uma máscara do lado do overlay, vai no B de brush, tá? Vai em aqui, ó, opacidade 100, fluxo 10, vou botar 10 só, tá? Vamos aproximar um pouquinho mais, vai no brush e você vem aqui e com o background preto, que é o contrário da máscara, o X ele troca, ó, a tecla X troca aqui as cores, ó, o X troca para o preto, você vai apagar discretamente ali, ó, essa mancha, esse risco, tu pode até aumentar mais de 10 vai demorar muito, vou pro 20 e eu quero tirar aquela mancha ali, ó, só nesse pedaço, tá bom? Ele já dá uma enganada boa, né? Só para tirar aquela mancha ali, tá? Com a camada. Só aquele pedacinho ali para não ficar aquele risco, para se integrar melhor na imagem, né? Agora eu vou voltar um pouquinho a opacidade, vou botar mais ou menos uns 10. Vou dar umas pinceladas muito discreta aqui em volta, só para dar uma reforçada nessa mesclagem, tá bom? Só para não ter muito perigo. Beleza. Então, nós já temos praticamente montada ali a minha parte do rosa, tá? Agora a gente vai para a camada e vai para o azul. O azul ele é meio misturado também. Inclusive eu usei esse aqui, ó, na imagem inteira, porque eu queria só essa parte de cima, né? Eu não queria aquele azul de baixo. Então nós vamos usar a máscara também. Então eu vou colocar mais ou menos por aqui. Dá um Enter. Cria mais uma máscara. B de brush. Fluxo. Pode ser mais. Pode ser 100 para a gente tirar aquela parte de baixo.
Muda o modo de mesclagem para Screen, para ele revelar. Vem com o BD Brush e apaga aqui o que a gente não quer. Vem aqui e apaga só esse pedaço aqui, que é a parte de baixo. Claro, gente, vocês não precisam fazer exatamente como eu estou fazendo, né? Experimentem aí também, para ver como é que fica, né? Eu vou retirar essa parte aqui com 100% de fluxo e opacidade, porque eu não quero a parte de baixo, eu quero só o azul em cima, tá? Limpa bem aqui, para cá também, só não cuida do efeito. Show! Eu vou dar um Ctrl T de novo para selecionar a camada ali, eu vou aumentar um pouquinho segurando o Alt. Segurando o Alt a gente mantém um pouquinho ali, só vou trazer um pouquinho mais para cá. Enter. Pronto, a gente já tem o azul também. Só que eu preciso dessas bolinhas também, essas faísquinhas ali, tanto que tem aqui, eu também quero do outro lado. Então a gente pode buscar uma outra que tenha. Vamos ver uma que tem aqui, para a gente usar um pouquinho dessas faísquinhas de azul. Vamos buscar uma. Vamos ver se essa aqui vai funcionar bem para nossa imagem. Eu acho que pode ser. Muda o modo de mesclagem, Screen de novo. Vem cá, segurando o Alt, aumenta aqui. Ó, aí você escolhe, né? Isso aqui é meio que a gosto, tá, gente? Aí você vê o que fica melhor para a tua imagem. Se tu quer muito, se tu quer menos, se quer de lado, se quer de frente, se quer ao contrário. Ó, já ficou mais interessante, né? A gente pode apagar esses da frente aqui para não pegar aqui também, enfim. Dá para fazer várias coisas. Vamos experimentar um outro. Eu tinha usado um outro também que eu acho que... Eu acho que era esse aqui. Vamos ver. Não. Não era esse aqui. Então, na verdade, você pode experimentar. Tá? Fique bem à vontade para ver o que você acha de mais interessante para a sua imagem. Né? Se você quer fazer com outros overlays, eu estou tentando manter as cores, né? Então, eu vou usar aquele lá mesmo. Não me lembro se era esse aqui, eu tinha invertido, vamos ver aqui. Eu acho que eu tinha invertido. Se tu pegar a imagem do jeito que ela tá, selecionada assim, tu clicar com o botão direito, você tem aqui em horizontal, vertical, se você quer virar ela em 90 graus, 80 graus. Vem aqui no horizontal. Vamos virar de novo. O vertical, eu acho que eu usei esse aqui até na outra fotografia. Mudo o modo de mesclagem para Screen, para poder enxergar embaixo. E eu acho que eu usei... Se não me engano, eu usei mais de uma. Não tenho certeza se foi essa. Vamos ver, dá um Enter aqui para ver como é que fica. Pode ser, pode não ser. Não, eu não... Eu vou usar a outra, tá? Vou seguir com a outra aqui que eu achei mais interessante para a minha imagem. Mais discreto. Muda o modo de mesclagem, Screen, ele some o preto, fica só os efeitos. Aumenta aqui a seu gosto, como você acha melhor. Dá um Enter. Pronto. Já está aí o nosso efeito. Eu vou virar a imagem, clicando com o direito, eu vou virar em 90 graus, porque eu quero os efeitos mais dessa forma. Vamos virar para o outro lado de novo. Quero os efeitos mais dessa forma aqui. Você pode também, se quiser, para garantir, você cria uma máscara, BD Brush, tá? E vem aqui, ó, aqui pode medir, pode ser uns 30%, tá? Dá uma passadinha aqui, sempre na região dos olhos, nesses detalhes todos, para que de repente tenha algum lugar que você não viu que está passando ali, que vai estar prejudicado, ou você queira tirar, não gostei dessa aqui muito perto. Então tu vai ali e suaviza, né? Tá? Então sempre, principalmente na região dos olhos, que é o detalhe principal. Então a gente já tem as nossas, digamos assim, as nossas partículas aqui, a gente já tem o nosso neon basicamente criado. Pode diminuir a opacidade, pode botar mais, pode botar menos, você que sabe, fica à vontade aí. Vamos fazer tudo com 100%. Bom, a gente já fez o efeito praticamente, agora a gente vai colorir, tá? Dá um Ctrl E, junta tudo, Ctrl J, duplica a camada. Para duplicar, daqui para frente agora, você
Eu prefiro sempre juntar a camada e não duplicar em cima e ir sobrepondo, porque eu acho que a imagem fica muito pesada. Então vamos ver a nossa cor seletiva. O que a gente vai fazer aqui? Uma coisa importante a gente fazer antes de colorir. Vamos pegar um detalhe aqui que é bem interessante para a gente trazer esse olho da Rafa um pouquinho mais. Vamos clarear um pouco esse olho aqui, que vai ficar bonito. Cria uma curva. Sobe essa curva. Tá? Até onde você mais ou menos aqui. Dá um Ctrl I para inverter essa máscara, porque ele cria uma máscara, né? E você tá com o background branco para poder pintar no preto. X ele troca. E agora você vem aqui, ó. E com o BD Brush, dá para você colocar mais ou menos uns 50%. Vem aqui com o brush e a gente vai clarear um pouco esse olho, tá? Principalmente essas luzes aqui, ó. Essa luz aqui é bem importante, que é o kit light que eles chamam, né? Você clareando um pouco do olho, parece, dá a impressão na foto que o olho ganha até mais nitidez. É impressionante assim. Mas eu vou clarear o olho inteiro da Rafa. A Rafa tem um olho azul, um olho bonito. Eu vou clarear um pouquinho. Então vocês façam bem com calma. Eu estou fazendo um pouquinho rápido só para não ficar muito extensa. Vocês podem perder o tempo que você achar necessário. Eu vou dar 2 curvas aqui, porque eu quero clarear o olho em si. E depois eu vou dar mais uma curva bem mais acentuada só para esse detalhe. Vamos ver o antes e depois? Ó, já deu uma boa melhorada, né? Eu vou dar mais uma curva. Vou puxar mais para cima de novo. Vou dar um Ctrl I para inverter a máscara. E agora sim eu vou somente nesse detalhe. Somente aqui. Para clarear um pouco mais isso aqui ainda. Para ficar mais prático, eu sempre fico com os dedos no colchete, porque aqui eu regulo o tamanho do meu brush, tá? O colchete um aumenta e o outro diminui, ó. Então eu fico sempre com a mão ali, porque eu vou aumentando conforme eu vou usando, principalmente quando eu vou tratando pele, tá? Eu só quero puxar esse branco de novo, aqui do olho, que eu acho que vai ficar bacana. Tá? Vamos botar de longe para ver como é que fica. Kit light com 100, com ele mais claro, com o olho mais claro, com e sem. Faz bastante diferença, né? Faz bastante diferença. Dá um Ctrl E, junta tudo, dá um Ctrl J. Mais um segredinho aqui. Eu vou disponibilizar essa Action de alta frequência, tá? Para vocês, que na verdade ele cria uma camada com a máscara já de alta frequência, tá? Para a gente puxar um pouquinho da nitidez. E quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo, tá? Então você vem para o fluxo aqui, mais ou menos um 20 de fluxo, né? E vem aqui no olho, vem aqui nesse olho e a gente vai trazer um pouquinho mais dessa nitidez aqui, tá? Eu já mostro como é que vocês fazem, usam e para que serve o High Pass. O High Pass ele traz um pouco de detalhe. Quando a gente faz separação de frequência, por exemplo, a gente usa o High Pass para separar o que é textura de tonalidade. Então o High Pass, aqui é um High Pass inteiro, por exemplo, é um High Pass feito na foto inteira, né? Que eu vou dar só um pouquinho mais nesse olho para a gente trazer essa nitidez para fora, que vai ficar muito bacana. Não sei se é perceptível para vocês aí, não sei se o monitor está captando, mas eu não sei se aqui nos cílios vocês conseguem perceber, aqui mais ou menos, ó, aonde a nitidez aplicada vai. Funciona bem, tá? Junta todas as camadas, Ctrl E, Ctrl J, duplica. Então você vai fazer o seguinte, o que é o High Pass, né? O High Pass vem aqui, é o filtro, outros, High Pass. O High Pass é um tipo de nitidez que você trabalha somente na textura. Então, por exemplo, eu vou aumentar bem aqui o raio para você ver onde ele está agindo.
Ó, eu vou dar bem aqui só para você ver. Então ele só pega a textura. O que é aquela action? É uma action de high pass. Só que eu vou dar só no olho. Quero trabalhar o high pass ali somente no olho, tá? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai colorir. Cor seletiva. Vamos ver pro canal. Canal vermelho, ciano no canal vermelho. Bota para lá, bota para cá para ver como é que fica, né? Ó, aqui eu acho que dá para deixar um pouquinho mais vermelhinho. Vamos ver o magenta. O magenta puxa mais pro laranja, não é o que a gente quer. O amarelo puxa mais pro rosa, aqui puxa mais para vermelho. Aí fica meio a gosto, né? Aí vocês decidem aí o que vocês querem mais pro lado do vermelho ou pro rosa. Talvez eu vou puxar um pouquinho pro rosa por causa do neon. Tá? O canal preto ele deixa mais... contrasta mais ou menos, né? Tá? Para mim dá mais diferença de luz, né? Praticamente não mexo, é muito difícil. Depende da foto. Amarelo, veja, a gente não tem amarelo. Vamos ver o amarelo como é que fica, não tem nada. Primeiro canal, vamos ver o magenta dentro do amarelo. A gente não tem amarelo na imagem, né? Então vamos ver o amarelo dentro do amarelo, também não faz diferença nenhuma. Então a gente vai pular o amarelo. Tá bom? Então a gente vai para as coisas que a gente tem. Então vamos para o azul, para o ciano. Mais ciano ou menos ciano? Ó, mais ciano fica bem forte. Menos ele tira, vamos deixar dar um pouquinho. Magenta. Mais magenta. Eu prefiro mais azul mesmo. Mais amarelo ou menos amarelo? Eu prefiro menos amarelo. Traz um pouquinho mais do azul. Também. E o preto? Mais claro, um pouco mais contrastado. Eu geralmente uso também, no canal preto, eu geralmente trago um pouquinho do amarelo no preto, que eu gosto que ele fique com as sombras, né? Eu gosto com as sombras um pouquinho azuladas assim. Então a gente tem o magenta. O magenta a gente pode trabalhar, porque a gente tem na imagem. Mais ou menos. Olha a diferença. Sempre vai nos extremos para você ver o que faz. Dá para dar um pouquinho mais. Mais magenta no magenta. Aqui a gente tira e aqui a gente aumenta. Um pouquinho só. Mais amarelo. Aqui fica mais vermelho. Lembra o vermelho? Ele fica mais avermelhado. E aqui ele fica mais rosa. Aqui eu gostei do mais avermelhado. Então são as coisas que a gente tem dentro dessa imagem. Aqui os outros, o neutro e os brancos eu praticamente não mexo. A gente sente diferença. Principalmente tem um pouco mais de vida, né? Tem um pouco mais de cor. As cores ficaram bem melhores. Ctrl E junta tudo. Ctrl J duplica a camada. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai fazer alguns ajustes de luminância também e textura, tá? Então, por exemplo, assim, a gente vai abrir aqui as curvas. As curvas, já vou carregar o meu efeito matte. Vem aqui nesses 3 pontinhos, load. Ó, efeito matte, já está aqui, já está pronto, que é o efeito matte que eu gosto, tá? Porque senão cada vez eu tenho que estar fazendo todo esse desenho, aí não é o caso. Tá? Tem com esses pontos aqui, então em vez de eu trazer o preto absoluto, eu subo, tá? Eu subo aqui nos pretos, eu subo mais para cinza, deixo essa imagem um pouquinho mais lavada, que eu acho que fica legal, né? Principalmente quando a gente faz com o externo, fica bonito também, né? Quando a gente tem bastante preto na imagem, a gente consegue trazer essa sensação, né? Junto com o neon, assim, essa coisa, um certo cinema, assim, não sei se essa seria a palavra. Deixa os pretos mais lavados, ele dá uma outra vibe para a foto. Eu gosto muito desse efeito de mate assim, já deixei ele salvo para não precisar sempre estar fazendo, tá? Então você pode só ir lá, carregar ele, e é isso aí. A opacidade fica a critério de vocês. Vocês querem mais ou menos, dá para baixar para 50, é muito pouco, eu quero mais. Vem para 80 para ver como é que fica. Gostou? É isso aqui. Beleza. Agora a gente vai para os levels. Dentro dos levels a gente pode clarear e diminuir luz também. Então, por exemplo, assim, eu vou pegar as ferramentas e vou mostrar para vocês. Aqui a gente contrasta mais. Aqui desse outro extremo a gente traz mais luz. E o meio regula isso, né? Se tu quer puxar tanto para mais escuro como mais claro.
Então, aqui no Levels, se tu diminuir um pouco os Levels, tu consegue suavizar um pouco mais o detalhe do mate, que é as curvas que a gente fez antes, né? Se puxar para cá, ela vai ficar muito saliente, a foto vai ficar muito lavada. Então, tu pode trazer um pouquinho para trás, pro lado do branco, que ele vai diminuir um pouquinho aquele efeito lá, se você acha que ficou exagerado, né? Aí fica a seu critério também. Eu vou trazer um pouquinho do branco, que eu quero um pouco mais, um pouquinho mais clara. E eu geralmente mexo com essas duas aqui. O preto raramente, depende da foto, né, gente? Também assim, é meio relativo. Mas para essa foto, ó, eu gostei mais lavadinho, beleza? Não mexe nos levels. Eu quero diminuir um pouco, porque eu achei que o mate ficou um pouco forte. Aí você vem aqui e puxa aqui, né? Aí fica a seu gosto aqui também. Eu vou tirar um pouquinho só. Tá? Geralmente no brilho eu experimento um pouco mais ou um pouco menos. Contraste geralmente não dou muito, tá? Gosto de suavizar um pouquinho, às vezes tiro um pouquinho do contraste para me dar mais detalhe. Aqui no brilho também, se tu exagerar vai ficar terrível. Vai estourar o branco, não vai ficar legal. Então você dá também ali só um pouquinho, assim, para trazer um pouquinho mais os detalhes, né? E vai ficar bem legal. Gente, praticamente é isso. Para mim a foto tá pronta, né? Não é uma coisa tão difícil de fazer. Nesse caso, há casos e casos, depende da foto. Mas como a gente está tratando essa foto, foi isso. Para mim o tratamento do neon, a brincadeira com o neon é esse. De repente você quis esconder, de repente não quer deixar isso aqui tão aparente, deixar um pouco mais discreto aqui, de repente você quer deixar essas faísquinhas mais para trás, mais para frente, enfim, gente. Eu encontrei um outro neon melhor que não é esse aqui, beleza. Você pode fazer o que você quiser, o que eu estou mostrando é a técnica. Como eu faço para editar uma foto assim. Você pode fazer de várias formas diferentes, com vários overlays diferentes. Experimenta o que vocês acham melhor. Entende? É assim que funciona. E eu acho que esses ajustes que eu tenho aqui de curva, levels e brilho, muitas vezes, eles ajudam a esse contexto todo. Né? Esconde fundo, ele esconde um pouco o fundo da foto, ele deixa a foto um pouquinho mais lavadinha, dá um tom mais artístico. Né? O Fine Art usa bastante isso. Tem um fotógrafo muito bom que usa muito esse tipo de efeito, que é o Brand Wolfel. Procurem no Instagram também, que está bem nessa influência, assim, é bem legal. Gente, para mim é isso. Agora vamos exportar. Eu geralmente exporto de duas formas. Exportar como. Eu geralmente exporto em alta com essa resolução no máximo. Geralmente eu mando para o Behance ou para site, para portfólio. Tá? Mando dessa forma aqui. Então já salvo uma pasta chamada alta. Tá bom? Não vou salvar de novo, tá? E depois eu venho aqui em imagens, tamanho da imagem, e vou para 2048, que ele já dá a resolução certa aqui, dou um OK. Quando você muda a resolução da imagem, o programa já traz um pouco mais de nitidez. Então, se você olhar essa nitidez da imagem aqui, os olhos estão explodindo no meu monitor. Então, quando você sai de 5.000 e poucos pixels para 2048, ele já reduz bastante, assim, ele aproxima os pixels, né? Ele reduz, faz a redução da imagem e ele já aumenta um pouco a nitidez. Pelo menos para mim é a percepção que eu tenho. Tá? Então não precisa mexer com nitidez mais, não exagere na nitidez. Não exagere na nitidez. Tenham sempre cuidado com isso. Sabe? Foto com essa mania de explodir nitidez, a foto primeiro precisa estar com o foco cravado. Se você não acertou o foco, não adianta recuperar a nitidez depois. Você até consegue dar uma enganada, mas não fica bom. Né? Então cuidem muito isso, não exagere na nitidez. Principalmente para cabelo, detalhes de pele, às vezes não fica bacana. Tá? Fiz aqui, vou lá, exportar de novo, exportar como. E agora eu vou salvar essa resolução para mim postar nas minhas redes. Tá? Instagram, enfim. Eu geralmente tenho uma pasta que salva também, é 2048. E salvo aqui. Eu já tenho essa foto, inclusive, salva aqui. Mas eu vou salvar mais uma vez, vou colocar aula, só para a gente não se perder depois.
E é isso aí, minha gente. Tá salva a foto. Vocês entenderam como é que é o processo? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Não pegou direito? Entre em contato comigo, manda um recado. Vou ter o maior prazer do mundo em poder ajudar vocês. E espero de verdade ter contribuído para isso. Vocês têm, que ficou claro. Às vezes eu sou um pouco prolixo, dou uma enrolada. Mas é que você editando e falando o tempo todo assim, é difícil mesmo. E aproveitem. Espero ter ajudado. Experimentem. Eu vou deixar essa foto em RAW. Para você aplicar o preset, você aplicar os efeitos, eu vou deixar as overlays, eu vou deixar tudo prontinho para você aplicar e estudar nessa foto e tenta repetir ela. Depois tenta as tuas, tenta essa técnica para outras coisas. Não esquece dessas configurações de curvas, tá? Levels e brilho, que elas também sempre, para mim, praticamente o ajuste final. Tá bom? Espero ter contribuído, espero que você tenha aproveitado e manda bala aí e que a gente quer ver o resultado, tá bom? Abraço e sucesso!